Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, quando vamos falar aqui sobre a primeira bem-aventurança. Vou ler a partir do verso 1 do capítulo 5, junto aos irmãos. A palavra do Senhor diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. Pai do céu, nós te pedimos, ó Pai, humildemente, que o Senhor fale ao nosso coração pelo teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê a capacidade de discernimento, de conhecer a tua voz, de saber do teu ensino, de saber da tua verdade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Em nome do teu Filho amado que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados do Senhor, a primeira bem-aventurança dita pelo nosso Senhor Jesus estabelece o tom do seu ensino. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso aqui tanto é uma declaração quanto uma promessa. Ele declara que há um certo tipo de pessoa a qual ele fala, que é humilde de espírito, e que essa pessoa é uma pessoa que pertence ao reino dos céus, que pertence a Deus. A palavra profunda que nós vamos estudar hoje, ou a pergunta que eu vou tentar responder no dia de hoje, é por que Jesus valoriza essa qualidade de ser humilde de espírito e como essa promessa se aplica na vida dos crentes hoje. Por que ele começa com o significado? Por que ele começa com essa palavra de sermos humildes? Porque precisamos ser humildes de espírito. Na filosofia, um dos primeiros a falar foi Sócrates. E a ideia de Sócrates é a ideia de um espírito que pode ser humilde, um espírito que reconhece as suas próprias limitações. Na filosofia, uma pessoa humilde é aquela que está pronta para aprender e corrigir os seus próprios erros. Sócrates dizia assim: só sei que nada sei. Parece simples o que ele está dizendo, mas ele defendia que a verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento da própria ignorância. Para Sócrates, os humildes de espírito eram é importante você ter essa característica, porque é essencial para o crescimento filosófico, impedir a arrogância de achar que sabe alguma coisa. De outra forma, é impossível você ensinar alguém que acha que já sabe tudo. É impossível. É por isso que os jovens são tão difíceis de ensinar. Porque eles têm a impressão que eles sabem tudo. Então, quando você vai falar com ele, é você que não sabe nada. A ignorância faz com que nós sejamos pouco ensináveis. A ideia filosófica é que você precisa ter uma postura de modéstia intelectual, você precisa ter autocrítica, disposição para revisar suas crenças, seus valores. Isso não é ser humilde, segundo a Bíblia. Ser humilde de espírito, segundo a Bíblia, é reconhecer nossa total dependência de Deus. É ser dependente de Deus. Ser humilde de espírito para Jesus, de uma outra forma, é ser ensinável. É ter um espírito ensinável. Era exatamente o que Israel não tinha. Dura cerviz, desobediência, falta de humildade, falta de reconhecer sua total dependência de Deus. Está longe.
do que a filosofia em Sócrates ensinava. Trata-se de uma atitude de coração que reconhece a sua pobreza espiritual. Reconhece a sua incapacidade de alcançar a salvação ou de viver uma vida justa sem a graça de Deus. É isso que é ser humilde de espírito. É o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim. Ele não se vê como uma pessoa melhor do que as outras porque está vendo Deus. Porque Deus se revelou a ele. É justamente o inverso. Ele se vê destituído da glória. Ele se vê como pecador. Ele se vê como não merecedor de ver a glória de Deus. O espírito dele é humilde. A palavra humilde nesse contexto se refere àquelas pessoas que reconhecem que precisam da graça de Deus, que precisam da salvação do Senhor, que compreenderam que são pecadores, que reconhecem a beleza e o ser de Deus como alguém que é muito maior, muito mais justo, muito mais puro, muito mais verdadeiro, e que, portanto, nós precisamos nos aproximar desse Deus dessa forma. É Davi sendo rei de Israel, dono de milhares de quilômetros de terra. É um rei que tinha submetido diversos outros reis embaixo da sua espada, que tinha uma quantidade de ouro absurda, virar para Deus e dizer: Senhor, eu sou pobre e necessitado, e o Senhor cuida de mim. Isso é que você tem um espírito humilde. É reconhecer que a verdadeira riqueza é a pessoa de Deus. Martin Lloyd-Jones, comentando esse Sermão do Monte, ele diz que ser pobre de espírito ou humilde de espírito é o primeiro passo para a bem-aventurança, porque é o reconhecimento absoluto de nossa total incapacidade espiritual. Não temos nada em nós mesmos para oferecer a Deus. Nada. A verdadeira felicidade começa quando nos esvaziamos de toda a autossuficiência e confiamos completamente em Deus. Quando Jesus vai mostrar para os seus discípulos o que é verdadeiramente ser humilde, ele faz uma comparação entre o publicano e o pecador. O publicano, autossuficiente, dizia: obrigado, Deus, porque eu sou justo, porque eu faço tudo certo, porque eu oro, Senhor, 3 vezes ao dia, porque a minha vida é justa, o Senhor me separou para ser esse homem bom, para eu ser desse jeito que eu sou. E Jesus disse que tinha um outro, ajoelhado no chão, que batia no peito numa simples oração: miserável pecador, miserável pecador, miserável pecador. E Jesus pergunta assim: qual dos dois está justificado diante de Deus? O que se diz justo, o que tem uma vida toda ilibada, ou aquele que bate no peito e diz que é pecador? A resposta é clara, né? É aquele que se humilha diante de Deus. É aquele que reconhece que não tem nada para colocar no altar de Deus, como Salomão, quando constrói todo o templo, coloca tudo na presença de Deus e diz assim: Senhor, da tua mão tu damos. Porque nós não temos nada para te dar. É entender que Deus merece toda a adoração e merece a nossa vida sendo consagrada a Ele, porque nós não temos nada para dar. Essa é a beleza e esse é o início das bem-aventuranças. Percebam que começa com um esvaziamento. Perceba que é jogar fora a autossuficiência, a autossalvação. É jogar fora
tudo aquilo que o homem pensa que ele é bom. Isaías diz que se o homem se esforçar, o seu máximo esforço e perfeição, para Deus não passa de imundícia. A minha perfeição, ele diz que, olha como é dura a palavra do profeta, ele diz que é aquele pano que a mulher usa na menstruação. É esse o esforço máximo do homem. O que ele alcança? Esse pano sujo. Porque ele faz uma comparação do sangue limpo, justo, com esse sangue. O que nós precisamos entender é que Jesus abre as bem-aventuranças ensinando o oposto de orgulho e autossuficiência. Ninguém chega diante de Deus para dizer, Senhor, eu sou bom, eu sou justo, eu sou o melhor. É justamente o inverso. O que é interessante é que quando você olha para o mundo, ele valoriza a autoconfiança, o sucesso material. O mundo valoriza uma pessoa que mostra o tempo todo nas redes sociais que ele tem carro maravilhoso, que ele tem relógios caros. A ideia de mundo é sempre uma ideia de ostentar. Tem um tal aí que está concorrendo para uma certa prefeitura do Brasil, e ele fala o tempo inteiro como se ele fosse o melhor em tudo. E é impressionante como as pessoas adoram isso. A popularidade dele só sobe. E eu fico impressionado com isso. O mundo adora essa postura de profunda autoconfiança. E a Bíblia mostra uma postura de rendição, de render-se, de não ser, para que Deus seja tudo. A linguagem bíblica é que nós confiamos totalmente em Deus, e não em nós, e não em nada que possuamos ou que sejamos em nós mesmos. Porque até se formos inteligentes, é um reflexo da imagem de Deus em nós. Nossa inteligência vem de Deus. O que coroa a humanidade sobre a Terra e diferencia dos outros animais é a capacidade de inteligência, de construir história, valor, princípios. Isso vem do próprio Deus. Lloyd Jones, também fazendo esse contraste entre o mundo e o reino dos céus, ele diz: o mundo valoriza os fortes, os autossuficientes, os que confiam em suas próprias habilidades. Mas Jesus nos diz que os que são verdadeiramente abençoados sabem que não têm nada. São esses que podem herdar o reino dos céus. É lindo, né? É lindo porque a linguagem bíblica, quando você vai ler Apocalipse, é a linguagem de que viemos ao mundo sem nada e sairemos do mundo sem nada. A linguagem para uma daquelas igrejas que estava jactante é: você não sabe que é pobre, cego e nu. A linguagem bíblica para o homem é: nós dependemos de Deus. Nossa vida cessa, a nossa vida acaba, a nossa vida finda, mas em Deus nós temos eternidade. Nós temos salvação. Nós temos transformação. Portanto, ser humilde de espírito é reconhecer que sem a graça e sem a intervenção de Deus, nós estamos espiritualmente falidos. Falidos, pobres, absolutamente sem nada. Porque ainda que eu ganhe o mundo, se eu não estiver a Deus, se eu não pertencer ao Senhor, eu perco a minha alma. Entende? Então Jesus abre dizendo assim: nós precisamos nos submeter a Deus.
E ele faz um paralelo. Ele diz que esse tipo de pessoa que é humilde diante de Deus, que reconhece o seu pecado, que sabe que é pecador, que sabe que a única forma de encontrar salvação é se rendendo aos pés do Cordeiro de Deus, o reino dos céus pertence a esse tipo de pessoa. O reino dos céus é deles. Jesus promete que deles é o reino dos céus. E não há promessa que Jesus faça, né, que não seja real, que não seja verdadeira. Isso significa que o reino de Deus é para aqueles que reconhecem a sua condição espiritual de pecador. Em resposta a isso, eles buscam a Deus com humildade. Sabe, Isaías vendo Deus diz, ai de mim. Então ele busca, Senhor, envia a mim. Que seja eu. Que eu seja usado pelo Senhor. O Evangelho, ele é extremamente interessante, irmãos, porque o Evangelho, primeiro ele condena, para depois salvar. O Evangelho condena porque mostra que o homem é incapaz de cumprir a vontade de Deus. O Evangelho condena porque a vontade de Deus é tão boa, tão perfeita, tão justa, tão maravilhosa, que o apóstolo Paulo vai dizer que a lei que era o aio, que era o que mostrava o que Deus quer de nós, era tão justa que em vez de salvar, condenou. Então, primeiro o Evangelho quer que você reconheça que você é pecador. É por isso que a frase de Jesus é arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro precisa arrependimento. Arrepender de quê? Dos próprios pecados, da sua fraqueza. De ser pecador, de não fazer a vontade de Deus, de viver para si mesmo. De ser autossuficiente. O que é belíssimo é que no presente, essas pessoas que servem a Deus, que servem a Cristo, que são humildes de espírito, eles desfrutam do privilégio de viver sob o governo de Deus. Como nós vivemos hoje. O presente, hoje, nós estamos embaixo dessa autoridade, desse poder, dessa graça, que é o reino de Cristo sobre a terra. Espiritualmente. Nós experimentamos a graça, a misericórdia e a provisão de Deus. Do futuro, o que Jesus está dizendo é que nós herdaremos plenamente o reino de Deus, o reino vindouro, o reino perfeito. Percebam que ele tem uma promessa para esses que vivem segundo o ensino de Cristo, segundo o seu próprio espírito de humildade, de se fazer homem, de vir sobre a terra, de viver sob a lei, para nos salvar. Mais uma vez, o reverendo Martin Lloyd-Jones, para mim é um dos que mais sabe explicar o Sermão do Monte. Ele diz, quando você entende o que significa ser pobre de espírito, ou humilde de espírito, entende também que a promessa do reino dos céus não é algo que vem num futuro distante, mas é uma realidade presente. Já estamos hoje no reino dos céus. O reino dos céus é seu agora, nesse instante. Porque você já começou a experimentar o governo de Deus na sua própria vida. Quando nós vamos fazer algo, irmãos, hoje, todos aqueles que são humildes e tementes ao Senhor, nós queremos saber qual era a vontade de Deus antes de fazermos, seja o que for. Nós já experimentamos esse governo divino. Já experimentamos essa forma de Deus cuidar das nossas vidas. Há alguns exemplos que eu gosto de dar toda vez que eu falo sobre humildade. Primeiro deles, hoje o vento está forte, né? Não vou me delongar. Dois exemplos que eu gosto de dar quando eu falo sobre humildade. Primeiro é Moisés. Ele é descrito como o homem mais manso da terra em Números 12:3. O texto bíblico diz que ele é o homem mais manso da terra.
Para a Bíblia dizer isso de alguém, é como João, que Jesus diz que João Batista é o maior nascido de mulher. Para Jesus dizer que ele é o maior nascido de mulher, é porque ele é o maior de todos. E para a Bíblia dizer que Moisés é esse homem mais manso, que para suportar Israel, irmãos, para suportar todas aquelas agonias do deserto, precisava ser alguém especial. E o que é belo é, mesmo ele sendo chamado para uma grande obra, que foi colocado nas mãos deles, era realmente grande, Moisés constantemente reconhecia a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Quando ele ia partir com o povo, ele dizia: Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, eu não vou. Eu preciso do Senhor. Percebam que no momento que ele peca, batendo na rocha, ele não perdeu ali o sentido de mansidão. O que ele perdeu ali foi a paciência. Ele está virado. Mas ele está virado com o povo. E ele fez exatamente o que iriam fazer com Jesus Cristo. A ira, por causa do povo, seria lançada sobre a rocha. A ira sobre a humanidade foi lançada sobre Cristo. A linguagem bíblica é clara ali para mostrar como Deus puniria a rocha, como puniria a Cristo. E o povo passa ileso, né? Moisés é aquele que, quando Deus diz assim, eu vou matar a todos, Moisés se coloca diante de Deus e diz assim, não, o povo não, Deus. Mata a mim. Uma prefiguração da pessoa de Cristo. Ele é o mediador entre Deus e o povo, então mata a mim, que sou o mediador. Isso é lindíssimo. Porque você consegue olhar para aquele que é o mais humilde de todos, que é o próprio Jesus. Que é aquele que viveu a completa humildade do Espírito e se entrega morte e morte de cruz por causa dos pecadores. Jesus é aquele que assumiu a forma de servo, é aquele que esvaziou-se de sua glória, ele se sujeita completamente à vontade do Pai. Não há ninguém mais ensinável do que Jesus. É por isso que ele é o modelo, o paradigma e a perfeição. Ele é o filho amado que se submete à vontade do Pai em tudo. E é isso que ele está dizendo. Ele abre as bem-aventuranças dizendo isso. Aprendam a ter esse espírito humilde. Aprendam a construir isso. Aprender de mim que sou manso e humilde, disse Jesus. Ele chama os seus seguidores a imitarem a sua atitude de submissão e dependência de Deus. Ele sendo perfeito. Vamos encerrar? Vamos fazer algumas aplicações rápidas e práticas. A primeira coisa que a gente precisa aprender, irmãos, é: para entrar no reino dos céus, eu preciso reconhecer a minha pobreza espiritual. Eu preciso reconhecer que eu não consigo comprar a minha parte no céu. Não tem nada que eu possa dar, porque a Bíblia diz que uma única alma vale mais do que a terra, o planeta inteiro. Não há como você pagar. Então nós precisamos entender que somos incapazes de agradar a Deus. A palavra de Deus diz, Salmo 14, o apóstolo Paulo repete isso em Romanos, que todos os homens a uma se desviaram e não há quem faça a vontade de Deus. Não há, não existe, ninguém faz. E, portanto, nós precisamos entender que esse arrependimento, esse bater no peito, miserável pecador, que Jesus ensina, me leva até a cruz, para que eu receba graça e perdão.
reconhecendo-me falho, entendendo que quando eu sou fraco, Deus é forte, que eu me coloco embaixo da potente mão de Deus, que Pedro diz assim, olha, humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, para que no momento certo Deus te exalte. Então nós nos humilhamos embaixo da mão de Deus, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor, que Ele morreu por mim, que Ele morreu morte de cruz, para que no dia certo Deus me exalte, me levante à sua presença até a eternidade. Portanto, eu preciso render graças a Deus e abandonar a minha tentativa de autojustificação. Temos que acabar com esse discurso de autojustificação. Nos colocar embaixo da mão de Deus. O segundo passo é que eu preciso entender que eu preciso cultivar humildade diariamente. Isso é um processo contínuo. Quando Davi estende o seu reino, quando ele começa a conquistar de forma desenfreada, ele tem a ideia maravilhosa de fazer o censo. Eu vou contar o tamanho do meu poder, a extensão e a quantidade de pessoas que tem no meu reino. Eu vou contar a minha força. Deus levanta um profeta que vai até Davi e pergunta assim, Davi, quem foi que te tirou de trás da malhada? Eu amo essa frase. Agora você conquistou o mundo. Mas quem te tirou de trás da malhada para te fazer rei? Davi esqueceu-se da humildade. Davi achou que era o seu braço. Davi se apaixonou pela espada. Amava a guerra. Amava a expansão, o crescimento. Quando você vê algumas pessoas falando hoje dos seus reinados, do que conquista, do que compra, do que faz, a linguagem é muito parecida. Você lembrar de onde veio. Davi tinha se esquecido. Eu e você precisamos lembrar todos os dias, cada dia, quem somos, de onde viemos, chegamos nus, vamos embora nus. Entender que essa qualidade de espírito humilde deve ser cultivada, é uma construção. É um entender que não é o meu braço, não é a minha força, não é o que eu faço, mas é Deus que faz tudo em todos. Para que eu evite o orgulho e a autossuficiência. Eu lembro um grande amigo, meu pai na fé, Augusto Pasqualino, o pai dele, o senhor Mário Fiaconi, ele tinha uma empresa em Salvador que era a maior de todas, de colocava postes. Ele ficou extremamente rico, mas extremamente rico. Ele tinha imóveis em tudo que era canto, você possa imaginar. E nessa época, todo mundo se converteu. O filho dele se converteu ao evangelho, eu me converti, a esposa, várias pessoas se converteram. E quando foram pregar ele italiano, né? Italiano jamais vai deixar de ser católico, a não ser que Deus toque profundamente no coração. Quando pregamos o evangelho a ele, Norma pregou o evangelho a ele, me lembro como fosse hoje, ele ouviu calado. E tinha uma cruz que ficava na casa, que depois a dona Evani conseguiu tirar. Eu pensei que ele ia apontar para a cruz e dizer, o meu Deus é esse. Mas ele meteu a mão no bolso, tirou um bolo de dinheiro e disse assim, o meu Deus está aqui. E botou no bolso de novo. Irmãos, eu fiquei impressionado com a velocidade desse dia, para apenas 3 anos depois, ele está entrando no ônibus pela frente com a carteira de 60 anos, porque não tinha mais carro, mais empresa, mais nada. Tirou tudo dele.
de uma forma absurda. Ele perdeu tudo. Até em jogo ele perdeu. Começou a jogar pôquer e foi perdendo o restinho que tinha e perdeu tudo. Ficou sem nada. E um dia ele chegou lá, na casa dele, para ver o filho. Aí Norma perguntou a ele: onde está seu Deus, Mário? Sabe aquela arrogância? Desapareceu. Ele baixou a cabeça e ficou com a cabeça baixa, não disse mais nada. E Norma teve a humildade de não incitá-lo mais nenhuma vez. Ele deu as costas e foi embora. Anos depois, nós descobrimos que ele estava trabalhando para a Diocese de Salvador como contador. Passou a trabalhar para a igreja. Arrumou uma forma de servir sem nada receber. Cada um de nós tem um caminho. O dele foi esse. Nosso coração precisa estar tratado. Porque quando somos fiel no pouco, nosso espírito é humilde, Deus nos coloca sobre o muito. E eu encerro dizendo o seguinte, como último ponto de inflexão aqui. Servir ao próximo é um caminho excelente para construir humildade no nosso coração. Quando Jesus lava os discípulos, o pé dos discípulos, quando ele se submete ao serviço de lavar os pés, que era um serviço de escravo, ele encerra dizendo assim: fazer isso uns com os outros, ensinando um caminho do serviço e da humildade. Portanto, a verdadeira humildade deve ser refletida em nossas atitudes com os outros. Como nós tratamos os outros, como nós servimos uns aos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, logo antes de falar acerca de Jesus ter se esvaziado, ele chama todos os crentes de Filipos a considerar uns superiores aos outros. E viver uma vida de humildade, considerando sempre as pessoas superiores a vós mesmos, servindo uns aos outros. Concluindo, a verdadeira bem-aventurança não vem, segundo Cristo, de realizações terrenas, de riquezas terrenas, mas vem de uma total dependência de Deus, de um coração profundamente ensinável, que reconhece que Deus é o seu Senhor e que a verdadeira riqueza não é a deste mundo, mas são as riquezas do reino, como Jesus ensinou. Temos que ter o nosso coração humilde, sempre ensinável. Nunca ache que você aprendeu tudo. Nunca ache que você sabe tudo. Nunca ache que você tem o entendimento de tudo. Porque nós nunca temos. A minha oração é que nós possamos viver com esse espírito humilde, sempre conscientes da nossa necessidade de Deus e confiando plenamente na sua graça para nos sustentar, nos guiar, nos conduzir na nossa caminhada cristã, nas nossas vidas. Eu encerro com uma frase de Steve Jobs, o dono da Microsoft. Ele tinha mais de $1 trilhão quando ele morre. Quando perguntaram para ele o que ele queria, ele morre, acho que foi um câncer no pâncreas, ou foi no fígado, alguma coisa assim. Quando perguntaram a ele o que é que ele queria, ele disse assim: eu daria tudo que eu criei para continuar vivo.
E na realidade a pergunta dele, a resposta dele estava errada. A resposta dele deveria ser: eu daria qualquer coisa para viver eternamente. Porque morrer, ele iria morrer de qualquer jeito logo depois. Jesus está nos chamando, irmãos, para a eternidade. Você deve dizer assim: Senhor, eu faço qualquer coisa para estar aos seus pés na eternidade. Bem-aventurado é ser feliz. Feliz é aquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo, que tem nele vida e eternidade para sempre. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graça, Senhor, por tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque tu transformaste, Senhor, o nosso viver. Obrigado porque nós reconhecemos a nossa pequenez e a nossa profunda dependência, Senhor. Como disse Davi, Senhor, nós somos pobres. Dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa salvação. São as nossas vidas nos dias de hoje. Nos ensina a humildade, Senhor. Nos ensina a caminhar nos teus passos, sendo dono de tudo, viveu de forma simples e humilde. Nos mostrando, Senhor, que o que importa é como nós vivemos diante de Deus. Obrigado por essa manhã, fica conosco, abençoa as nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito seja sobre vós, irmãos, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe e te dê uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.